e do Tecido Económico. Será moderado por Elizabeth Silva, responsável pelo setor da ciência da Comissão Nacional da Unesco. Está-se a ouvir? Sim, agora sim. Muito boa tarde a todos. Vamos começar agora um outro painel que a mim me é muito familiar e precioso, porque é um painel que de alguma forma tem chancela Unesco. Como já foi referido, o meu nome é Elizabeth Silva, sou a responsável pelo setor da ciência da Comissão Nacional da Unesco e, como tal, sou também a coordenadora do Fórum Português de Geoparques e também coordeno a rede portuguesa das reservas da biosfera. E entre mim tenho duas pessoas que representam estas mesmas chancelas nos seus territórios. Ao meu lado direito, o Sr. Engenheiro Armindo Jacinto, que é também ele gestor de um geoparque, o Geoparque Naturtez da Meseta Meridional, e depois também ao meu lado eu depois tenho que fazer aqui só umas pequeninas apresentações, se me permitem. Tenho também o Dr. José Manuel Esteves como gestor também da Reserva da Biosfera Gerês-Soares. E, embora as senhoras sejam sempre as primeiras, e por uma questão de cortesia e protocolo deveria ter apresentado a senhora, mas também é connosco a doutora Dalila Dias, que nos também vai trazer aqui a questão das aldeias históricas de Portugal. Para não perdermos tempo, vou passar de imediato a palavra ao Sr. Engenheiro Armindo Jacinto, não sem antes dizer-vos que é Presidente da Câmara Municipal de Idenha Nova desde junho de 2013. Atualmente desempenha também o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Naturtez, empresa intermunicipal. Eu estou só aqui a destacar alguns dos aspectos. E é também ainda Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Turismo Rural e o Presidente da Secção de Municípios da Baixa Densidade e do Mundo Rural. Portanto, creio que irá falar sobre o Geoparque Naturtez, uma gestão sustentável do território. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Isto funciona? É o slide seguinte, o slide anterior. Muito obrigado. Muito boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer o convite que foi feito pelo ICNF, pela presidência do ICNF, toda a administração, todos os que tornaram possível este painel. Também cumprimentar a doutora Elizabeth Silva, da Comissão Nacional da Unesco, e todos os colegas deste painel que estão na mesa, representando as reservas da biosfera e as aldeias históricas. Se falássemos aqui na chancela Unesco, temos aqui o património natural e o histórico-cultural. As aldeias históricas ainda não têm chancela Unesco, mas um dia ambicionarão, poderia vir a ter. Representará muito trabalho, com certeza, mas há que ter estas grandes ambições. E cumprimentar todos os que estão na sala venho aqui para falar do Geoparque Naturtez e toda uma estratégia para um território que tem cerca de 5.000 km², e vai ter os 5.000 km², porque estamos numa fase de crescimento e de incorporação de alguns dos territórios vizinhos, nomeadamente do município de Penamacor. Um dia mais tarde também estamos a estudar, porque já fez a sua vontade de incorporar o município da Sertã, que inicialmente estes 8 municípios eram o que estavam propostos, por razões próprias destes 2 não entraram no início, mas que agora estão a fazer a sua incorporação. E a sua incorporação implica, como nós costumamos dizer, muito trabalho da parte deles, demonstrando que têm e que vão fazendo trabalho para estar dentro do que são os princípios dos geoparques, que são os princípios que o Geoparque Naturtez defende. Depois deste trabalho, lutaremos por eles a incorporar no nosso território. Mas para já falamos de 6 municípios que estão no Geoparque Naturtez, e nós costumamos dizer que o que é isto, antes de mais, são 600 milhões de anos de histórias e paisagens para descobrir. E isto, a minha história começa com uma conversa com então Presidente da República, em 1988, já lá vão cerca de 25 anos,
em que numa aldeia em Penha Garcia eu era presidente da Rádio Amizade, uma rádio livre, que na altura existia, outros chamavam Rádios Piratas, nós preferíamos chamar Rádios Livres, e na altura eu com 25 anos tinha uma preocupação como os jovens daquele território, era o que é que podia ser o nosso futuro. E o nosso futuro era, curiosamente, duas saídas. Na altura era ou virmos trabalhar para o litoral, estudar e trabalhar para o litoral, ou então emigrar para o estrangeiro. E na altura, quando coloquei esta questão, ou então Presidente da República, e era Primeiro-Ministro o atual Presidente da República, a resposta foi esta: os jovens não têm que emigrar, podem encontrar na nossa terra a sua carreira profissional. Isto era a nossa expectativa do país a entrar na Comunidade Económica Europeia. E o que é que temos passado 25 anos? Temos um país em que temos uma coesão territorial impressionante. O que conseguimos nos últimos 25 anos foi um país em termos de acessibilidades, de redes culturais, escolas, áreas de saúde, áreas sociais, a rede do gás natural, na área das comunicações, fibra óptica. O país está hoje muitíssimo diferente. Foi uma coesão conseguida de uma forma extraordinária. Esta é a grande oportunidade do país. Mas o que não conseguimos foi a nossa coesão económica e social, porque hoje temos um país mais assimétrico, temos um país mais adornado ao mar, mais litoralizado, e ainda por cima de costas viradas para o mar. Esta é a realidade do nosso país. Eu nem vou fazer nenhum aspecto de comentário relativamente a isto, é o factual. E o factual é também esta realidade do mundo rural em Portugal. Nós, nos últimos 25 anos, ou de 89 a 2009, nós abatemos 49,5% das explorações agrícolas, da população agrícola, que decresceu 60%, o número de produtores, etc, etc. Temos um déficit agroalimentar de 3,7 mil milhões de euros. E temos duas maneiras de olhar para isto. Em Portugal, quando falamos no campo, falamos no mundo rural, falamos no Portugal profundo. Tem uma conotação negativa, algures lá no fundo, onde ninguém quer estar, um poço lá no fundo. Em França, olhas para o mundo rural com o ir à la campagne, de uma forma para ir para um território de excelência, de notoriedade. Portanto, estas são duas formas diferentes de olhar para o território. Mas também na Alemanha, isto é a entrada da ITB na Alemanha, onde nós representamos, nós que lideramos na última reunião que tivemos, a Assembleia Geral que tivemos em Paris, com a Elizabeth Silva, que também esteve connosco, enquanto coordenadora dos fóruns. Portugal foi elogiado, e o Geoparque Natos Tejo foi elogiado pela nossa postura a trabalhar as áreas da comunicação e do marketing, representando a rede europeia e também alguns a nível mundial, na ITB em Berlim. E esta é a entrada do pavilhão da Alemanha, em Berlim. E as imagens é do campo e da notoriedade, do mundo rural de excelência. E é este mundo rural de excelência que se vende nas novas experiências e nas tendências do turismo. Ou então, podemos ver aqui um supermercado que podia ser algures numa urbe, por este mundo fora. Não, isto é em pleno campo, em França, numa quinta, onde nós fazemos um circuito dentro da própria quinta. O que é que faz a quinta? Queijo Rocamadour. E então a quinta está preparada não só para produzir queijo, mas para receber visitação turística. E nós seguimos um circuito, como qualquer espaço museológico. No final do circuito vemos a quinta, a história da quinta, a história dos avós, etc, etc. No final passamos por este supermercado e ali deixamos o dinheirinho. Porque eles, para além dos queijos, vendem vinhos, enchidos, vendem tudo o que um turista gosta de comprar, de produtos, podiam ser produtos do natural.pt, provavelmente ali estariam muitíssimo bem. Mas estas são novas abordagens e novas realidades do que é o turismo na Europa e no mundo. E não precisamos descobrir a roda. A roda está aí, é de facto trazermos as boas práticas que acontecem na Europa e no mundo. Em França, o turismo rural contribui com 20 mil milhões de euros para o PIB nacional francês. Na Áustria, o turismo rural, que é um país à nossa dimensão demográfica,
contribui com 7 mil milhões de euros. Em Portugal, o turismo, na sua totalidade, e diga os destinos, Algarve, Lisboa, Madeira e agora também um bocadinho mais o Porto, contribui com 10 mil milhões de euros. O turismo rural em Portugal não é expressivo, o turismo de natureza não é expressivo e tem que ser, porque esta é a realidade dos países maiores emissores de turismo do mundo e que têm uma especial apetência por este tipo de produto. Portugal tem que se apresentar com os seus produtos tradicionais nos mercados e mostrar a sua diversidade. E a sua diversidade no turismo de natureza, no turismo cultural e paisagístico, no turismo rural que temos hoje, felizmente, com aquela coesão territorial. Hoje apresentamos um Portugal de excelência nesta área e temos que saber vender nos nossos mercados externos. Portanto, falamos aqui nestes últimos anos com problemas, crises, dificuldades, andamos todos a chorar e temos duas hipóteses, ou choramos também, ou vendemos lenços. Nós optamos por vender lenços e entender que o desenvolvimento do mundo rural passa pela sua diversidade, a sua diversificação. No mundo rural não se produzem só alimentos, como se faz um turismo de excelência, onde se faz muitíssima animação cultural, gastronomia, lazer e serviços. É um espaço de excelência para a criatividade, com inovação, qualidade e muita simplicidade. É isto que é o Geoparque que queremos construir à volta do Geoparque, 600 milhões de anos e de histórias infindáveis para contar. Com o quê? Com a geodiversidade, porque a geodiversidade é um património sensível e felizmente nos últimos anos, na nossa legislação também já se entende assim. Antes não, antes nem sequer existia, como sabem, enquanto património classificado. Hoje sim, já se entende assim. E temos aqui imensos em Portugal para mostrar, não só com os 4 geoparques que estão na rede, mas também muito património que, não estando classificado enquanto geoparque da Rede Europeia e Mundial de Geoparques da Unesco, é muitíssimo significativo. Mas também com a biodiversidade, que é muitíssimo significativo nos territórios. E dizemos sempre, esta é a nossa estratégia, é uma estratégia que a Unesco privilegia e que os governos devem privilegiar, os territórios, quem gera os territórios. As estratégias de desenvolvimento devem ser feitas com as pessoas e para as pessoas. Claramente, para nós, a nossa estratégia, os fatores críticos é o património natural e histórico-cultural, a nossa localização. Nós não gostamos. Onde é que estão? No interior? Não, nós estamos no centro, entre Lisboa, Porto e Madrid. Estamos no meio de 20 milhões de consumidores. E não inventamos isso. Os romanos já assim o faziam, os visigodos, os suevos, os árabes, os templários. Portanto, nós é que depois fechamos, há 800 anos fechamos isto, mas isto já está aberto, portanto temos que utilizar, porque ainda temos esta imagem cultural. Em Portugal é que falamos no interior como uma coisa que fica um país. Eu vim de Idanha há pouco tempo, estive com os alemães, querem fazer um projeto de produtos biológicos em Idanha, excelente. Estive a almoçar com eles até às 2h30 e cheguei aqui. Felizmente não tive muita complicação na entrada de Lisboa e cheguei bem e a horas. A nossa estratégia é o nosso geoparque e o que pretendemos é fazer uma exploração turística deste nosso património, claramente com o objetivo de aumentar a oferta. Se não tivermos dimensão, não há influência no PIB do território, não há criação de riqueza, não há criação de emprego. Portanto, mas a oferta também por si próprio não funciona, é preciso aumentar a oferta e a procura, e é trabalhar ao mesmo tempo neste âmbito. E com isto termos uma diferenciação estratégica. O país, Portugal, vencendo as dificuldades que temos no passado, temos que estar no futuro a produzir com qualidade. Não há outra forma, e é este passo que temos que dar. Para nós é importante a organização do setor e aumentar o investimento privado, ganharmos dimensão para que influencie de facto o PIB no território e tornar este setor dínamo de desenvolvimento sustentado. Os números do PENTE, do turismo de natureza, são estes, e é neste negócio que nós queremos estar, é este negócio que queremos desenvolver. Entendemos que a isto temos que somar a estratégia de turismo rural, com produto, sem produto,
mas tem que haver uma estratégia e não pode ser omitida, quer no Ministério da Agricultura, quer no Ministério da Economia, quer no Ministério do Ambiente. Portanto, temos que assumir isto como fundamental. E este é um negócio onde nós queremos estar 25 milhões de viagens por ano, 4 noites no destino, em média, quem procura um produto de turismo de natureza, a gastar 80, 250 euros por dia. Estamos preparados para isto? Ainda não. Esta é a nossa estratégia, é caminhar para isto, ganhar dimensão, termos produto que faça com que as pessoas fiquem as 4 noites no destino. É isto que temos que construir, é esta a nossa estratégia de construção. Leva o seu tempo. Se tivermos mais recursos, o fazemos com mais tempo, o fazemos mais rápido. Se tivermos menos recursos, também lá chegamos. E este é o nosso posicionamento hoje na Península Ibérica, entre Lisboa, Porto e Madrid, e para nós é essencialmente natureza e Tejo, daí o Naturtejo, e esta é a nossa realidade hoje ibérica. Portanto, é o nosso mercado interno alargado que temos que saber aproveitar de uma forma positiva. Aqui estamos integrados na rede europeia e depois, por sua vez, na rede mundial de geoparques. Hoje somos 112 geoparques. A partir de novembro, se tudo correr bem na Assembleia Geral, a Comissão Executiva assim aprovou, em Paris, seremos um programa oficial da Unesco, e é importante dizer isto. É um programa que nasce das localidades, dos territórios. O programa Geoparques nasceu com 4 geoparques na Europa, foi crescendo, foi conseguindo, hoje tem 112, é muito exigente, e é assim que é bom. Muito trabalho, implica de nós darmos à organização, à rede, para que ela tenha sucesso, e quero realçar aqui o papel para este sucesso que teremos, esperemos no final do ano, dado pela Elizabeth Silva, pelo Fórum Português de Geoparques, pela Comissão Nacional da Unesco, que tem tido um papel absolutamente extraordinário no âmbito da rede, e não estou aqui a dizer nada demais, porque é verdade, Portugal evidenciou-se neste trabalho e deu uma grande ajuda para que este programa fosse possível. A sede da Rede Mundial de Geoparques é na China, e temos geoparques como, por exemplo, Hong Kong, o último que entrou foi Lanzarote, em Paris. É de facto uma rede extraordinária, muito colaborativa e de grande potencial para o futuro. O que é que temos? Enfim, geossítios, geomonumentos pelo território, 16 geomonumentos que definem a nossa, entre os mais de 200 geossítios que o Geoparque Naturtejo tem, estes são geomonumentos que têm espectacularidade, à volta dos quais construímos produto turístico. Estes são 6 exemplos, correspondente aos 6 municípios, mas depois a biodiversidade que falámos, o património histórico-cultural, como é o caso das aldeias históricas, mas também como é o caso das aldeias de xisto e um conjunto de outro património importantíssimo em termos histórico-culturais. As termas, no nosso caso de Nisa, das termas de Monfortinho, também de Penamacor, quando se incluir, e depois uma estratégia clara de fazermos do campo um espaço de inovação rural. Este é um dos programas que temos em Idanha, mas o objetivo é que pelo território se desenvolvam projetos, ao que nós chamamos, queremos fazer um Silicon Valley do campo, trazer inovação para o campo, e a inovação pode ser economia verde. Hoje, fazer uma casa sustentável, a inovação não é fazer uma casa sustentável. Se eu tiver 1 milhão de euros, faço a casa mais sustentável do mundo. O objetivo é fazer uma casa sustentável, por exemplo, com 30 mil euros, e que essa casa seja ela geradora de riqueza, na produção biológica, com alojamento local, numa oficina de artes e ofícios, numa cozinha de campo, produção local, etc, etc. Pode ser esta, em Idanha, esta é real, não é desenhada, é um dos projetos, é uma das empresas de inovação que conseguimos colocar em Idanha, e que a partir dali se está a desenvolver projetos para a Idanha e para o mundo. E depois são os geoprodutos, aquilo que nós sempre soubemos fazer no território, juntando a inovação à tradição. Claramente trazer, aproveitar todo o nosso saber fazer, que gerações e gerações soubemos fazer, e hoje aplicar, por exemplo, na produção biológica, em muitas áreas, em produtos DOP,
enfim, poderia estar aqui a falar em muitos exemplos, mas sempre com uma premissa, muita qualidade. Não há outra hipótese de competirmos e vencermos no mercado que não seja com muita qualidade. Isto é um exemplo, por exemplo, uma senhora que veio do Japão, numa parceria que temos com um dos investidores, a nossa incubadora de empresas Base Rural, que veio fazer, imaginem, cozinha do templo em Denha. E o que é cozinha do templo? É fazer sushi vegetariano. E sushi vegetariano com vegetais de Idenha. Obviamente não fazia sentido trazer vegetais do Japão. E está a ensinar os alunos da Escola Superior de Gestão de Idenha a fazer excelência com os produtos produzidos em Idenha. Ou então os queijos, os nossos queijos, aqui temos os de Idenha que têm ganho medalhas de ouro em Londres, mas podíamos ter os de Castelo Branco, biológicos, de Vila Velha de Ródão, por todo o território temos excelentes projetos de queijos de excelência, ou o vinho Calon de Oleiros. O vinho Calon de Oleiros não será, provavelmente, o melhor vinho do mundo, mas tem um aspecto diferenciador. Não há outro vinho Calon em mais lado nenhum do mundo a não ser em Oleiros. E este é um aspecto diferenciador, é um aspecto de facto que há que trabalhar. Ou o cabrito estonado de Oleiros, outro exemplo diferenciador. Onde é que se faz? Em Oleiros, em mais lado nenhum do mundo, e provavelmente se fizer, foi-se lá buscar o saber. Assim como o artesanato, todo um património cultural significativo, os usos, costumes e tradições que nos nossos territórios têm influências islâmicas, judaicas, cristãs e que têm a ver com todas estas nossas heranças. Pelos territórios e pelo território do Geoparque temos muitíssimos percursos marcados, percursos pedestres, de observação de aves, não só percursos, mas produto que vendemos no mercado. Percursos de barco, de BTT, de cavalo, etc, etc. E também o que aproveitamos foi toda esta coesão territorial, que todos os municípios fizeram um centro cultural, um museu, têm programação cultural, e nós pegamos nisto tudo para ter 365 dias, com muita animação e uma programação cultural com 365 dias, para vender no mercado, para sugerir que venham até ao território descobrir. E hoje o campo, o mundo rural, não é apenas ou não é um espaço para produzir em termos agrícolas, é sobretudo um espaço de criatividade e produzir também em termos agrícolas, que também é uma ação de grande criatividade. Mas estamos a fazer também, a partir deste território, uma candidatura à rede das cidades criativas, tendo exatamente por base o nosso património etnomusical e todo um conjunto de ações que, entretanto, se foi desenvolvendo, como é, por exemplo, o Festival da Paisagem, que ocorre durante 2 meses em toda a área do Geoparque Natos Teis, que congrega ações de todos os municípios, das diferentes associações, dos diferentes centros culturais, e que permite ter, numa semana que ocorre em toda a Europa, a Semana Europeia de Geoparques. Como, por exemplo, o Salva a Terra, que é feito na localidade de Salvaterra do Extremo, em pleno Parque Natural do Tejo Internacional, de 2 em 2 anos, em colaboração com a Quercos, e que este ano vai ter um grande programa com uma particularidade. Todos os músicos que vêm não cobram cachê. O objetivo é todas as receitas serem para o Centro de Recuperação de Aves em Castelo Branco, na Escola Superior Agrária. Ou o Boom Festival, que é uma cidade sustentável que se monta e que se desmonta, onde estão 160 países representados na última edição, oficialmente são 40 mil pessoas, e a particularidade é que durante 10 dias têm 24 horas de programação, mais de 800 artistas, em que, por exemplo, casas de banho, são todas sustentáveis, não há esgotos, são todas casas de banho sustentáveis, não há copos de vidro, não há talheres metálicos, portanto é tudo sustentável. Este é o desafio para criar, e não há uma única publicidade, não há nenhum sponsor, é o festival mais independente do mundo. Por isso é que conseguimos ter 160 países representados, e nós, há muito pouco tempo, mandámos fazer um trabalho de notoriedade deste festival, e garanto-vos que este estudo vai sair muito em breve, garanto-vos que está ao nível dos maiores festivais do mundo, quer falemos, por exemplo, de Viena, da Áustria,
ou dos grandes festivais de jazz, por exemplo. É um acontecimento absolutamente notável, que traz artistas de todo o mundo, na área da arquitetura, da pintura, da música, onde acontecem seminários, congressos de uma forma extraordinária. Só para vos dar um exemplo e não vos amassar muito mais com isto, isto é um templo budista. E este templo budista foi construído com um material, lixo, no estaleiro municipal de Idanha. Aqui estão desde campas do cemitério, tampas de esgotos, tudo. Fez-se um templo budista. Todo o material do Rock in Rio, que é para deitar para o lixo, vai todo para o festival Boom, e com esses materiais constrói-se arte, faz land art e músicas do mundo que vêm até ao território. O que estamos é a trazer também novos produtos. Esta é uma empresa que opera em Lisboa, tem a sede em Idanha, diferente de Portugal, ou outros parceiros com quem trabalhamos. Também tentamos promover muito o comboio como uma forma ecológica de visitar os produtos que temos em Portugal de excelência, e pelo território têm crescido unidades de turismo rural, hotéis de charme pequenos e com bastante qualidade, e produtos que vamos desenvolvendo desde os programas educativos, que são para nós muito significativos, é a nossa responsabilidade social e que também traz rendimento muito significativo ao território, e programas específicos à medida do cliente que fazemos um trabalho de incoming para o território. A Naturtejo é um tour operator que faz produtos e vende no mercado nacional, no mercado internacional. Estes são alguns exemplos do que fazemos, que montamos todos os anos com os nossos parceiros, que são os hotéis, os restaurantes, a animação turística, a agência de viagens. E depois também pegamos nisto e vamos para os nossos parceiros dos geoparques, quer de Espanha, quer da Alemanha, vamos estando pelos territórios, isto é na nossa ITB, e vamos escolhendo experiências pelo mundo, e também vamos tendo tido algumas boas experiências, algumas grandes referências na comunicação social a nível internacional, desde o Telegrafo, El Mundo, na Alemanha, na Itália, enfim, tem sido também uma boa experiência esta nossa internacionalização. E pronto, também fomos tendo aqui alguns prémios, ganhamos aqui a medalha de mérito de grau ouro por parte da Secretaria de Estado do Turismo no Ano Internacional da Biodiversidade. Foi muito interessante isto, e também a visita do nosso Presidente da República, que teve a oportunidade de levar um ovo de dinossauro, uma réplica, obviamente não era um original, numa grande exposição que fizemos sobre dinossauros no nosso território. Estas são as nossas parcerias que vamos trabalhando, e este é um dos momentos permita-me assim, Elizabeth Silva, e também com os nossos colaboradores na sede da Unesco em Paris, em que ganhamos na ITB um terceiro lugar entre mais de 10 mil expositores. Isto foi aqui há uns anos. Este ano ganhamos o 8º lugar numa outra categoria, uma categoria de mídia mídia e DMC, o que para nós a categoria é muito mais exigente, muito mais competitiva, e entre 10 mil expositores termos ficado nos 10 primeiros foi muitíssimo bom, com a Escola Superior de Gestão de Idanha, a Escola Curso de Gestão Hoteleira e Gestão Turística. Também criamos a Federação Portuguesa de Turismo Rural para puxarmos por esta temática em Portugal, a secção de municípios da baixa densidade do mundo rural para tocarmos estas temáticas, porque achamos que em Portugal temos de facto um património absolutamente extraordinário, como é o caso desta imagem ou desta, enfim, muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Engenheiro. Há uma coisa que caracteriza, em particular, os gestores dos geoparques portugueses, estou à vontade para o dizer porque os conheço bem, mas também dos gestores das reservas da biosfera, que é a paixão com que se fala do território, e acho que isso foi notório. Se agora falarmos aqui do enfoque mais dedicado ao património geológico, e em torno do qual nasce todo um projeto de desenvolvimento sustentável
para as pessoas e com as pessoas que habitam estas comunidades. Agora vamos dar um outro enfoque para as reservas da biosfera, em que, de facto, a biodiversidade é a base, e vou agora então passar a palavra ao Sr. Dr. João Manuel Esteves, como referi há pouco, Presidente da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, é também docente do ensino superior e mestre em gestão de empresas e também membro da direção da Associação de Desenvolvimento Regional da Peneda do Gerês. Vou então passar-lhe a palavra. Muito obrigada. Creio que vai falar sobre desenvolvimento e coesão da Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês-Xuerês. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui com um pequeno problema técnico, que logo se resolve, mas aproveitava também para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e agradecer todo o apoio que tem dado nestes ano e pouco que temos falado aqui ao espaço do Parque Nacional Peneda do Gerês e à Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xuerês. Agradecer também ao ICNF e à sua Presidente a forma como, eu diria, como disseram alguns colegas, mesmo estamos fartos de dizer, pela primeira vez começámos a nos sentarmos à mesa e pelo menos avançarmos rapidamente sobre determinados aspectos, e agradecer também o convite, agradecer a todos os meus colegas que estão ali no painel e cumprimentá-los a todos também e esperar que o sistema funcione. Já vem aí o homem que vai me pôr a funcionar sobre isso. Queria-vos dizer o seguinte, eu estou em representação de uma associação de desenvolvimento que tem 5 municípios. Correspondem à área, esses 5 municípios correspondem à área do Parque Nacional Peneda do Gerês. O Parque Nacional Peneda do Gerês, como sabem, é o único parque nacional. Talvez à frente, não? Ok, obrigado. É o único parque nacional e tem uma data de elementos extremamente interessantes. Eu tive a oportunidade de pôr e vir falar-vos um bocadinho sobre aquilo que é o nosso plano de valorização, que é o nosso projeto, que é a nossa grande ambição para os próximos 7 anos, e que nós esperamos que com ele se consiga dar mais profundo avanço àquilo que é estar num território e poder usufruir daquilo que são a conciliação entre aquilo que é o homem e a natureza. O Parque Nacional Peneda do Gerês existe porque o homem esteve em perfeita união com a natureza até hoje, e mal ficaria se nós hoje em dia, de uma forma ou de outra, não conseguíssemos transmitir essa mesma mensagem e esse mesmo parque para o futuro. E por isso, vos dizer que o parque está, como sabem todos, no norte do país, são 5 municípios, todos nós temos um pouco deste espaço. O território que temos é a Reserva Mundial da Biosfera, em Portugal continental, como sabem, há 7, e estamos num parque transfronteiriço, Gerês-Xuerês. A Reserva da Biosfera também é transfronteiriça e é uma das 17 no mundo inteiro. Estamos num território que tem uma Carta Europeia de Turismo Sustentável, será assinado para a semana também, mais uma vez, estes elementos, novamente a certificação. Estamos num território de baixa densidade e estamos na Euro-região Norte de Portugal-Galiza. E, portanto, estamos num território muito rodeado por facilíssimas formas de lá chegar, com vários aeroportos, portos de mar, cidades entre Portugal e Espanha, numa região que tem mais ou menos, esta Euro-região está com mais ou menos 7 milhões de habitantes. Aproveito para que, se quiserem ir vendo as fotografias. E o que é que nós pretendemos agora? O que nós pretendemos é, primeiro, que se potencie o conhecimento da Reserva da Biosfera. Se fizermos um inquérito rapidamente aos portugueses, rapidamente verificamos que a maior parte desconhece que o Parque Nacional Peneda do Gerês é a Reserva da Biosfera. E isso quer dizer que é um galardão mundial que só reflete a excelência ambiental do território. E, portanto, é preciso dá-lo a conhecer. É preciso promover desenvolvimento sustentável, e só se faz se efetivamente nós pudermos utilizar os recursos que existem, mas de forma equilibrada, respeitando quer o ambiente, quer a cultura local. E conciliá-los de forma a que seja possível atrair pessoas, investimento,
criar emprego e, claramente, gerar rendimento. E isto só é possível se, efetivamente, continuarmos a fazer a conservação da biodiversidade em conjunto, se trabalharmos em conjunto. Bom, temos território, temos objetivos, e agora quem é que temos para trabalhar? Bom, para trabalhar neste projeto nós estamos com as câmaras municipais, são 5 câmaras municipais, temos o ICNF, com quem temos trabalhado, com a ADER Peneda Gerês, ou seja, a Associação de Desenvolvimento Regional, as juntas de freguesia do território, as CIMs. Nós estamos num território que está em várias comunidades intermunicipais, são 3 comunidades intermunicipais, o Alto Minho, o Cábado e o Tâmega. Portanto, nós estamos entre o Alto Minho, o Minho e Trás-os-Montes. Contamos com várias entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o OUTAD, todos eles trabalham na área do Parque Nacional Peneda Gerês e com quem nos vamos envolvendo nestes projetos, os centros de formação e as escolas profissionais e secundárias, que têm iniciativas, com variadíssimas associações de agricultores, florestais, comerciais, industriais, turismo, desenvolvimento local e vários empresários, que rapidamente se percebem que nós estamos num território, pelo menos aqueles que não o conhecem, estão num território onde há milhares de pessoas a viver dentro do parque. Um território altamente vivenciado e também, como aqui já foi hoje referido, também é local onde há espaço, onde não há intervenção humana também. Bom, mas então temos parcerias, temos isto tudo, e agora o que é que tínhamos? Temos uma oportunidade, e esta é uma oportunidade que nós não queremos de maneira nenhuma perdê-la. E tudo isto começa com o facto de, na altura, nós termos ido, eu quando falo nós, estou a falar dos 5 presidentes de Câmara, termos ido à Secretaria de Estado da Conservação da Natureza e falar com o Sr. Secretário de Estado e dizer-lhe do que pretendíamos. E, na altura, o Sr. Secretário de Estado disse, bom, isso encaixa como uma luva na nossa estratégia de natural.pt, ou seja, como é que se promove um território, os produtos e as iniciativas, os serviços que estão a ocorrer. Tínhamos depois também um facto, é que, quando foi feita a candidatura para a reserva da biosfera, havia um plano de ação, ou seja, um conjunto de iniciativas que deveriam ser implementadas. E nós temos que as implementar se queremos continuar com este galardão. E, portanto, havia necessidade de pôr em ação essas iniciativas. Pois havia em Portugal uma característica única, nós estamos no início do quadro comunitário e temos que o potenciar, temos que aproveitar os recursos financeiros que deles advêm, e, portanto, quer com o POCUR, quer com os Programa Regional 2020, e fomos classificados como tal, em termos da estratégia do turismo 2020 em Portugal, somos um dos 5 projetos transfronteiriços em termos portugueses. E, portanto, isso quer dizer que nós poderemos aceder a financiamentos transfronteiriços ou transnacionais que possam daí advir. Bom, mas então o que é este plano de valorização da reserva da biosfera? Ele está centrado em 4 eixos. Um deles tem a ver com a identidade, a promoção, o que é que fazemos com a reserva, outro com o desenvolvimento socioeconómico, outro com a conservação da natureza e outro com as pessoas. Bom, o primeiro tem a ver essencialmente com cada um dos municípios tem uma porta de entrada, um espaço dedicado a uma temática e que é a porta de entrada para o Parque Nacional. E isso permite-nos, obviamente, como é que valorizamos, como é que promovemos este território, como é que damos a conhecê-lo, como é que fazemos iniciativas de educação ambiental, como é que podemos comunicar o Parque Nacional Peneda Gerês. Neste momento está a acontecer, no Parque Nacional Peneda Gerês está a decorrer uma prova internacional de trail. Está lá o Carlos Chá, o nosso ultramaratonista. Colocou na internet, no dia 27, ao final da tarde, colocou um trail de 2 ou 3 minutos com a prova de arranque. Neste momento estava ali a ver, tinha 65 mil visualizações. E, portanto, estamos a falar de um território que, na verdade, tem visibilidade, mas nós precisamos de a passar e de organizar e de passar corretamente as mensagens que pretendemos. Mas depois também tínhamos o segundo eixo, a valorização socioeconómica. Nós temos imensas iniciativas dentro do parque, mas aquilo que estamos à procura é de começar a organizá-las e passar uma mensagem também sobre essas iniciativas. Ao nível do turismo, ao nível do turismo ambiental, ao nível do artesanato, ao nível das raças. Nós temos dentro do Parque Nacional, são 3, 4, 5 DOPs que estão lá, mas também temos indicações geográficas de proveniência,
Temos que trabalhar muito, por exemplo, aquilo que já hoje aqui foi referido, que é dos serviços do ecossistema. Nós temos que trabalhar muito tudo aquilo que tem a ver com o sequestro de carbono. São tudo novas realidades que nós temos que trabalhar para valorizar aquilo que temos e aquilo que podemos fazer com os variadíssimos símbolos, porque temos todos os rótulos e mais alguns que possam imaginar. Bom, temos um riquíssimo património. Existe no Parque Nacional Peneda das Gerês, provavelmente existe um exemplar de variadíssimas épocas da ocupação do homem. Desde as gravuras, a mamoas, desde fojos, canastos, espigueiros, tudo, lendas, património etnográfico, imenso património que tem que ser e que deve ser valorizado. Bom, as pessoas também se precisam de mover dentro do Parque Nacional e há algumas questões que têm a ver com o turismo que nos levam a isso, ou seja, como determinadas pessoas com mobilidade reduzida podem chegar a determinados sítios. Como é que, do ponto de vista das brandas, são sítios locais onde as pessoas, os locais, trabalham de verão e depois regressam no inverno nas partes mais baixas, como é que se trabalha, como é que se permite a acessibilidade a esses locais. E, portanto, é preciso também trabalharmos isso. Como é que nós, dentro do Parque Nacional Peneda das Gerês, podemos dar um incentivo forte às questões da mobilidade elétrica ou da redução de CO2. Bom, turismo sustentável dentro do Parque Nacional Peneda das Gerês há variadíssimos exemplos. Variadíssimos exemplos. Neste momento, provavelmente, todas as iniciativas que estão aqui, hoje, a esta hora, estão a decorrer dentro do Parque Nacional, em variadíssimos sítios, com variadíssimas empresas a promovê-los. Há uma necessidade de que eles, efetivamente, revertam para o território e que se consiga, efetivamente, potenciar muito dessas iniciativas e muito desses recursos. Quer seja com o turismo, como está, das diversas formas como podem ver aqui, de variadíssimas, desde casas nas árvores, a hotéis, a turismo, mesmo nas casas florestais. Nós neste momento estamos com o ICNF, já fizemos mais do que uma experiência das casas florestais, da recuperação, da sua integração em parques de campismo, porque é necessário fazê-lo, organizá-lo e disponibilizá-lo. Ou então, uma das ideias que aqui está é criar biospots, falta-se muito nos spots para trás. Biospots são locais onde se pode ter informação, na serra onde se pode passar e ter alguma informação sobre aquilo que se é possível fazer e o que está à nossa volta. Bom, isto não funciona se efetivamente nós não tivermos a olhar para a parte da conservação da natureza. E há vários exemplos daquilo que teremos que fazer dentro do Parque Nacional, ou seja, a recuperação de espaços como a mina dos Carris ou a recuperação de áreas ardidas, como estão aí a ver. E para isso também temos que muitas vezes também que inovar relativamente à forma como fazemos a prevenção dos fogos. Estamos neste momento com a GNR e com uma equipa a ver se é possível fazer com drones, a ver se é possível visualizar, ir mais rapidamente aos sítios, deslocalizarmos mais rapidamente com os aviõezinhos, ir ao sítio, tentar saber o que é que lá se está a passar, recolher, enviar a informação em tempo real, isto do ponto de vista da prevenção, saber quais as áreas que estão a ser queimadas, o que é que está a acontecer. Está a funcionar, já fizemos várias experiências, está a funcionar como dissuasor, porque ouvem o barulho, as pessoas, e quando vem uma fogueirazinha apagam logo, com medo de que haja depois as devidas sanções, mas também para informar os bombeiros exatamente o que é que são as circunstâncias. Isto funciona muito melhor de noite do que de dia, o que é uma grande vantagem relativamente aos outros meios aéreos. Porquê? Porque de noite, como sabem, há muitos reincendiamentos, há muitas zonas onde é possível, com as câmaras, perceber qual é a evolução dos fogos e dos problemas, e também, como sabem, na área do Parque Nacional Peneda das Gerês, muitas vezes acontecem pessoas que de uma forma ou de outra se perdem e é preciso ir encontrá-las, é preciso localizá-las e rapidamente também estes meios nos podem utilizar. Bom, nós também temos, como já repararam, na área do Parque Nacional temos vários municípios, quer dizer, vários PDMs, temos um único plano de ordenamento do Parque Nacional Peneda das Gerês, mas temos do lado espanhol também uma realidade, é uma necessidade de fazermos uma compatibilização entre as regras de ordenamento de um lado e do outro. E também aproveitar muito aquilo que é o território, portanto, olharmos e estudarmos o que é a montanha, o que é que ela faz, o que é que temos e o seu potencial. Depois também temos que olhar para uma realidade, para o plano energético. Nós temos que olhar para o plano energético. Dentro do Parque Nacional Peneda das Gerês há a maior barragem de Portugal. E temos, neste momento, o que é o Alto Lindoso. E temos, neste momento, dentro do Parque Nacional Peneda das Gerês, cerca de 18% da produção de energia hídrica do país.
e à volta do Parque Nacional Peneda Gerês estão, provavelmente, e na reserva da biosfera, porque a reserva da biosfera não é só o Parque Nacional Peneda Gerês, são os municípios, e eu hoje tive o grato prazer de dormir, como quase todos os dias, durmo numa reserva da biosfera. Provavelmente aqui dentro estamos 2 pessoas, estou eu e a engenheira Sónia, que é a nossa administradora na Associação de Desenvolvimento, e temos esse grato prazer de poder dizer que dormimos numa reserva da biosfera. E esta questão da energia é uma questão muito importante, porque isto tem a ver com aquilo que nós consideramos que deveria ser implementado, que são os contratos de desenvolvimento do território, que as empresas que exploram os recursos naturais deveriam ter um maior compromisso com os territórios onde estão a fazer essa exploração desses recursos. Depois nós temos, hoje aqui várias vezes foi falado do lobo, nós somos uma das zonas onde temos uma incidência grande de incidentes com o lobo. Da última vez que eu fui, tínhamos 1000 e tal incidentes com o lobo. Temos que ver de que forma é que podemos tratar este assunto, porque é uma questão essencial. Nós temos que ver de que forma é que se olhamos para o lobo, e de que forma é que também as pessoas estão a olhar, e de que forma é que tudo isto é bem gerido. É bem gerido. Estamos a falar de muitos recursos. De um lado recursos naturais, do outro lado recursos económicos para este assunto. É águias, são os lírios, mas também é esta plantinha muito interessante, que no Alto Minho chegou a ser o símbolo de uma grande festa chamada a Festa das Mimosas, mas que dentro do Parque Nacional Peneda Gerês é uma infestante, e portanto é um problema grave que nós temos e que temos que eliminar. Mas também tudo o resto que nós temos, em termos de valorização, está previsto a sua intervenção. Bom, a participação da comunidade é extremamente interessante. Eu hoje fui bafejado há 5 minutos atrás, permitiram que eu entrasse num fórum na internet que se chama Soares e a Sua Gentes, que é gerido por um senhor que está nos Estados Unidos e que, pronto, tem gosta de Soares e é de lá, e portanto eles discutem, põem fotografias e tiram e metem e põem, há imensas informações. Se tiverem a oportunidade de ver, esta é a forma como vamos interatuando, umas vezes mais aguerridamente, provavelmente ser muito mais aguerridos. Eu costumo dizer que às vezes somos muito aguerridos porque as condições agrestes do território às vezes nos levam a isso, mas também somos terrivelmente amáveis e afáveis quando lá alguém vai e nos visita, e por isso é que contamos com este envolvimento da população. Dizer-vos, com este plano que está a ser feito com os municípios, com a Secretaria de Estado, com a ICNF, e que nós esperamos que dentro em breve se possa assinar um protocolo onde seja possível financiar toda esta atividade, tem sido um trabalho que eu diria extremamente importante, mas extremamente desafiante. E esse é o grande desafio, porque este aqui será, sem dúvida alguma, se queremos ter atores no território para trabalhar, se queremos diversificar e melhorar a competitividade da economia rural, se queremos criar emprego, se queremos ter inovação e coesão social, e se queremos trabalhar em cooperação, só com o envolvimento de todos. Para vos deixar, por último, e para agradecer mais uma vez o facto de nos terem convidado, convido-vos a verem um vídeo que nós temos aqui. Este vídeo ganhou um prémio e que fala muito melhor do que eu sobre a reserva da biosfera. Como sabem, está em português e espanhol. Muito obrigado. Está um bocadinho calado, mas... O silêncio é de ouro, portanto dá para perceber melhor. Deixa lá.
O silêncio é melhor. Agradecemos. Pode. Quem estiver na net, eu não sei se nós aqui conseguimos vê-lo, mas eu agradecia de toda maneira o vosso silêncio, porque foi, na verdade, ensurdecedor relativamente ao nosso. Agradecer mais uma vez o convite e dizer-vos que contamos com a Secretaria de Estado e com o ICNF para, efetivamente, conseguirmos ainda, neste semestre, finalizar este processo e daqui por uns tempos podemos vir dizer quais são os resultados, porque de certeza absoluta que vamos ter resultados positivos no território. Muito obrigado. Antes de passar a palavra à doutora Dalila, também gostaria só de salientar que estas duas chancelas que aqui foram faladas, quer os geoparques, quer as reservas da biosfera, têm uma estratégia de bottom-up, que já aqui foi falado no painel anterior, e estão sujeitos a requisitos e a critérios muito apertados da Unesco e que dão direito também a no caso de não serem comprovadas que estão a cumprir com aquilo que foi estabelecido no seu projeto de candidatura e no seu plano de estratégia, podem correr o risco de perder essa mesma chancela. Estas reservas da biosfera e os geoparques não têm uma legislação acrescida pela Unesco, muito pelo contrário, a legislação em vigor é a mesma a do território, e a partir de agora, com o programa dos Geoparques Globais da Unesco, um programa científico por onde se vão apresentar as candidaturas a geoparques, quer o programa O Homem e a Biosfera, que também chancela, neste caso, as reservas da biosfera, são dois programas científicos que não competem entre si, mas mais do que isso são complementares. E, portanto, o que puderam aqui verificar também é que o sinónimo aqui, o que é comum, é de facto o desenvolvimento sustentável local, o desenvolvimento sustentável regional para as pessoas e com as pessoas. Como vou passar para outra oradora que não tem a ver propriamente com chancela Unesco ainda, só dizer-vos o seguinte, que também pelo que disse o Sr. Doutor, é que este tipo de territórios com chancela Unesco não são territórios de mandatos, são territórios de gerações. E, portanto, todo o trabalho aqui que viram implica trabalho de gerações e implica muito trabalho. Daí que seja muito possível, e isso vai acontecer sempre, que se pergunte mesmo a um habitante nestes territórios sabe que habita numa reserva da biosfera ou num geoparque, e é possível que aconteça que diga não fazia ideia. Porquê? Porque isto leva tempo a consolidar estes conceitos e, portanto, como leva tempo a consolidar todo este trabalho, porque trabalha várias vertentes da Unesco, desde a educação à ciência e à cultura, como puderam constatar, são projetos que, de facto, são de gerações. E isso para deixar a nota, porque quando referiu logo no início que se perguntasse a um habitante se sabia que habitava numa reserva, se calhar a resposta era não. Também terem atenção que estes territórios não têm bilheteiras à porta
e, portanto, não são parques temáticos, não são parques geológicos, não são jardins zoológicos, não é essa a lógica que está aqui por trás. São, de facto, territórios com chancela Unesco que, quanto mais forem falados, quanto mais forem conhecidos e amados, tenho a certeza absoluta que muito, muito em breve terão o mesmo patamar, reconhecidíssimo como o património mundial que eu espero. Portanto, agora, creio que já estando o equipamento pronto, vou passar a palavra à doutora Dalila Dias. Vou só também dar uma pequenina apresentação. É licenciada em Gestão de Marketing. Pode passar, sim. Em 2006 integrou a Agência para a Promoção da Moimenta da Beira. Também em 2008 regressou à Câmara Municipal da Moimenta da Beira, onde assumiu, para além das funções anteriores, as áreas de gestão de eventos e gestão de projetos de natureza e material. E em 2011 integra a Associação Aldeias Históricas de Portugal como coordenadora da Estratégia de Eficiência Coletiva do PROVER Aldeias Históricas de Portugal, Valorização do Património Judaico. Vou então passar-lhe a palavra com a temática As Aldeias Históricas de Portugal, Recurso, Património, na ótica de uma redinamização da economia local. Muito obrigada. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, todos os organismos aqui presentes, entidades públicas e privadas, os colegas do painel, todos os participantes e, obviamente, quero agradecer o convite ao ICNF, que para nós é importantíssimo e, obviamente, que é sempre um orgulho falar sobre aldeias históricas de Portugal. Eu acho que todo o cidadão português deve ter orgulho de falar e conhecer aldeias históricas de Portugal. Já para não dizer que a nossa rede de aldeias, 12 aldeias, tiveram uma importância imensa naquilo que hoje nós somos como país, como nação, portanto, na defesa e na conquista de territórios, mas acima de tudo aquilo que é a nossa Portugalidade, aquilo que somos hoje enquanto portugueses. De facto, estas aldeias tiveram uma importância extrema na definição do território português. Já para não falar, por exemplo, na época dos descobrimentos, que também teve um papel determinante quando tão somente Pedro Álvares de Cabral, que é oriundo de uma aldeia histórica de Belmonte, e daqui saiu, portanto, à descoberta de novos mundos, e obviamente que é imenso o orgulho que nós temos de falar sobre aldeias históricas de Portugal. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo, 90 segundos, e eu espero que vocês fiquem rendidos à beleza das aldeias históricas, tal como eu fiquei quando há cerca de 4 anos eu cheguei àquele território, e hoje, quem me conhece sabe que, e às vezes até se cansa de me ouvir, porque eu não me canso de falar sobre aldeias históricas de Portugal. Portanto, eu vou passar aqui este vídeo. Era uma vez no coração das Beiras, bem no centro de Portugal, uma dúzia de aldeias antigas, onde o céu é tão vasto quanto as histórias que cada aldeia tem para contar. São 12 aldeias históricas, onde existe tempo para respirar. Nesta região de castelos e muralhas, tudo o que a vista alcança é o melhor e o que de mais autêntico existe em Portugal. São as pessoas quem guarda a tradição. Por isso, venham ao encontro da gente das aldeias, dos artesãos, dos artistas, dos mestres das artes e ofícios. Siga a descoberta de sensações únicas e recorde os sabores antigos de iguarias e temperos que demoram gerações a apurar. Junte o passado e o presente à mesa. Junte os amigos também. Delicie-se e celebre a verdadeira essência do que é português. Crie memórias. Celebre momentos. Nesta terra, onde reis e rainhas vieram para casar, venha encontrar o seu lugar. Em cada nova janela que se abre, descubra um novo olhar. Em cada casa que o recebe, o seu refúgio. E em cada aldeia, uma outra paixão para partilhar. A dois, em família, ou até sós consigo mesmo, eleja aqui o seu castelo. Reviva as suas tradições. Celebre o seu património, aqui, entre as aldeias históricas de Portugal. Faça deste tempo a sua história. Era uma vez no coração das Beiras. Portanto, de certo que tiveram a oportunidade de ver as maravilhas deste património histórico-cultural, e é a partir daqui que se desenvolve todo o projeto das Aldeias Históricas de Portugal. Portanto, ele tem cerca de 20 anos, nasceu através da CCDRC e logo assumido diretamente por todos os municípios que pertencem à rede, que são 10, são 12 aldeias, 10 municípios.
e de facto aqui havia a necessidade de intervir dentro destes núcleos históricos de elevada, portanto, valia patrimonial, por forma a reinventar aquele território na perspectiva de, por um lado, salvaguardar toda aquela historicidade que subsiste nestas aldeias, por outro lado, tentar perceber como é que havia uma forma, através do património, de se projetar um desenvolvimento socioeconómico para que efetivamente se pudesse construir uma estratégia sólida e tentar, portanto, atenuar os efeitos, infelizmente, demográficos, infelizmente económicos, portanto, que subsiste nestas aldeias. Foi através desta estratégia de desenvolvimento socioeconómico, a partir destes núcleos históricos, que se desenhou toda uma estratégia para o desenvolvimento deste território. Portanto, obviamente que a partir daqui todos os atores no território comungaram deste esforço e desta vontade e todos eles têm o seu papel dentro do território, como aqui já foi focado por variedíssimas vezes, para além dos agentes, todos, inclusive a própria sociedade civil, tem que estar voltada para este tipo de projeto e tem que todos eles ajudarem para que nós consigamos daqui despoltar o tão almejado desenvolvimento. Portanto, obviamente que não é tarefa fácil, como bem deve imaginar, ainda por cima em territórios de baixa densidade, menos ainda, mas o que é certo é que as coisas têm vindo a acrescentar valor e têm vindo a tomar aqui um rumo que no nosso entendimento, portanto, bem, obviamente que com alguns espinhos pelo meio, mas de certo que nós conjuntamente vamos conseguir superar alguns constrangimentos que entretanto vão surgindo. Dizer também que, portanto, este projeto nasceu então com a CCDRC, portanto tem cerca de 20 anos e obviamente que, como vocês devem reparar ali no mapa, todas estas 12 aldeias estão localizadas no centro de Portugal. Obviamente que nós já tivemos contactos de N entidades do norte, portanto principalmente do norte do país, que gostariam de pertencer à rede das aldeias históricas de Portugal. Bom, nesta fase de facto são 12 e são 12 dentro do centro de Portugal. Portanto, obviamente que uma situação de alargamento no futuro é uma questão que se poderá equacionar, mas para já ela foi criada com 10, depois alargada para 12 no terceiro quadro comunitário de apoio, e o que é certo é que estas 12 reúnem características inimitáveis, distintivas, que a partir deste projeto conseguimos, sem dúvida alguma, trabalhar o desenvolvimento no território. Portanto, ele integra, em termos do território, as 12 aldeias, como já referi, abarca 10 municípios, integra aqui 3 capitais de distrito, Castelo Branco, Guarda e Coimbra, sendo que na sua maioria 9 aldeias estão localizadas no distrito da Guarda, 2 de Castelo Branco e 1 em Coimbra. Para criar esta rede, obviamente que teve que existir aqui alguns requisitos base, e desde logo a existência de recursos genuínos e diferenciadores, a história, a cultura, o património, a localização geográfica, serem maioritariamente localizadas ao longo da linha de fronteira, portanto, precisamente por causa desta particularidade e da importância histórica que tiveram em tempos na defesa, portanto, deste território português. É preciso ter em conta que, obviamente, que há aqui uma evolução da própria sociedade e estas aldeias perdem esta importância estratégica, militar, económica que existia nestes territórios e daí então ter surgido este projeto das aldeias históricas como uma forma de reinventar outra vez o território. A partir do momento em que se instala este projeto, há aqui desde logo um trabalho árduo e contínuo na valorização urbanística e patrimonial deste território, assistido também pela criação de micronegócios dentro das próprias aldeias. Portanto, uma forma então de dar nova vitalidade às 12 aldeias históricas de Portugal. Portanto, e neste sentido tem sido esta a estratégia que tem sido seguida desde a criação deste projeto, que por sinal foi piloto em Portugal. A partir daí começaram a surgir novas estratégias temáticas ligadas a aldeias dentro do espaço rural, mas as aldeias históricas foram o primeiro projeto piloto a existir em Portugal. Portanto, daqui decorre então ter sido conferida vocação turística ao próprio território das aldeias históricas de Portugal. Nós atuamos, portanto, a CCDR criou então este projeto, obviamente que depois operacionalizado e todo ele assistido pelos autarcas que fazem parte da rede, pelas associações de desenvolvimento, portanto, é também assistida pelos empresários dentro do território, portanto, e obviamente que houve uma altura, portanto, na finalização do terceiro quadro comunitário de apoio, em que se sentiu a necessidade de haver uma entidade que se responsabilizasse pela própria gestão da rede. É quando nasce a Associação
de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal, portanto, daquela onde hoje estou a coordenar o projeto, onde eu me integro. Portanto, nasce a partir de 2007, cria logo aqui um projeto que apresentou no 4º Quadro Comunitário de Apoio, o programa PROVER, onde tivemos que desenhar uma estratégia de eficiência coletiva. E como vocês devem perceber, o próprio nome assim o indica. É uma estratégia de eficiência coletiva, portanto, significa que todos os agentes do território têm que comungar de uma mesma visão, precisamente para chegar ao tão almejado desenvolvimento sustentável. E dentro desta lógica, e como já referi anteriormente, a vocação, sem dúvida alguma, é o turismo, sendo que, entretanto, nós, no decorrer da implementação desta estratégia de eficiência coletiva, agora no 4º Quadro Comunitário de Apoio, tivemos a necessidade de dar aqui um upgrade. Percebemos que o território, somente pela fileira do turismo, portanto, entrar apenas no desenvolvimento dos espaços de baixa densidade, apenas por uma fileira de atividade económica, é um pouco, portanto, não tem esta capacidade motora, só por si, o próprio turismo, para conseguir alavancar outras potencialidades dentro da própria região. Apesar de ser o core, este é o core, portanto, nós atuamos no turismo, mas não é suficiente para travar alguns dos efeitos da baixa densidade. Daí que tivemos que ensaiar uma nova abordagem, sendo esta designada dos sistemas produtivos e inovadores locais, que estamos agora a considerá-lo, portanto, são projetos piloto, são ensaios que estão a decorrer no território e, portanto, com alguns resultados já alcançados e de sucesso. O turismo, eu trago aqui apenas alguns dos exemplos de unidades de alojamento, restaurantes, de animação, portanto, que existem no território, e deixa que vos diga, contrariamente àquilo que por vezes se pensa, dentro destes territórios, aliás, também já foi abordado aqui pelos colegas do painel, obviamente que consegue-se fazer coisas bem e muito bem e de sucesso. Nós temos imensos atores no território, empresários, microempresários, que têm sido todos os anos galardoados precisamente pela qualidade e excelência do serviço que presta e pelos empreendimentos que têm no território. Portanto, devemos de facto nos orgulhar por esta riqueza da oferta que temos no território. Estes são outros dos exemplos. E, obviamente, que dentro do contexto histórico-cultural nós não podemos esquecer aquilo que está na nossa envolvência e aqui também, felizmente, fomos brindados pelo património natural da excelência. Portanto, as aldeias históricas estão cercadas por uma infinidade de património natural e todo ele classificado. Desde logo o Parque Natural da Serra da Estrela, que integra aqui os municípios de Celurico da Beira. Temos depois a Reserva Natural da Serra da Malcata, que temos o município de Sabugal e de Almeida. O Parque Natural do Douro Internacional, que temos o município de Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida também, a Serra da Gardunha, Fundão. Temos o Parque Natural do Tejo Internacional, do qual, dentro da nossa rede de intervenção, o Concelho de Idanha Nova e o Complexo do Açor, com o Concelho de Arganil. Portanto, também a este nível, podemos fazer aqui um compósito e uma verdadeira relação sinérgica entre aquilo que é o natural e é o cultural. Portanto, e é a partir daqui que, efetivamente, nós começamos, então, a desenhar produto. Primeiro tratar o recurso turístico e depois, obviamente, que desenhar o produto. Salvaguardar aqui para algumas situações e foi esse o cuidado que nós tentamos ter na criação da nossa grande rota Aldeias Históricas de Portugal. Muitas das vezes há uma alocação de recursos e de vontades para ou revitalizar ou implementar recursos turísticos, mas depois nunca sai dali. É um recurso turístico que, se não se chama a dinâmica privada, nunca dá o salto para o produto turístico. Portanto, e muitas das vezes assiste a um comprometimento da parte do público, das entidades públicas, em criar algo de novo no território, mas depois, se não é chamada a massa crítica privada para trabalhar isto e evoluir para o produto turístico, obviamente que estamos aqui descompensados. Portanto, e foi este o cuidado que nós tentamos ter na revitalização ou requalificação da grande rota das Aldeias Históricas de Portugal. Portanto, nós entendemos que a ligação por etapas, 12 etapas, mais uma variante que entretanto criamos agora, portanto, poderia servir da excelência para a criação de um produto turístico ligado à natureza, por força do património classificado que nós temos, natural, e obviamente pela beleza ímpar das próprias aldeias, em que nós temos aldeias em que todas elas estão classificadas, toda a aldeia é classificada no seu todo. Portanto, depois temos outras que ainda há um trabalho a fazer nesse sentido, mas também, como já aqui foi falado, isso são trabalho de gerações. Portanto, é um trabalho que tem que ser amplamente consolidado no terreno. Qual foi a nossa preocupação? Obviamente que nós somos um território, a rede que integra 10 municípios, 12 aldeias, mas
Quando se faz a ligação entre etapas, nós passamos por outros concelhos e não vamos esquecer, nem pedir às pessoas que não olhem para o concelho do lado só porque não faz parte da rede. Então, aquilo que nós fizemos foi dotar a região, portanto, e aqui neste projeto específico da Grande Rota integramos 19 municípios. Portanto, deixamos de atuar ao nível de 10 e este projeto específico passou para uma escala de 19. Precisamente porque o visitante, o turista, quando chega a um território, não quer saber qual é o município A, B ou C. O que ele quer é usufruir o mais possível daquilo que o território tem para lhe dar. Portanto, e nesta perspectiva, nós concentramos aqui a ligação entre etapas e integramos 19 municípios. Demorou um ano este projeto. Portanto, obviamente que foi um ano intenso de trabalho, porque uns estavam mais identificados com a rede, principalmente aqueles que fazem parte da rede, outros nem tanto, tivemos que sensibilizá-los e motivá-los para integrar o projeto, mas o que é certo é que, fim do ano, felizmente, conseguimos ter os autarcas, portanto, as associações de locais, todas voltadas para o mesmo foco e para um objetivo comum. E depois havia aqui a necessidade, obviamente, de um trabalho intenso que também foi assumido pelos próprios parceiros, pelos municípios, na implementação e no compromisso da manutenção deste recurso turístico. Porque, obviamente, que é tudo muito bonito quando estamos a implementar, mas depois não houver o cuidado desta manutenção, voltamos a não ter um ativo de excelência para poder oferecer a quem nos visita. Portanto, e nesta perspectiva, nós também tivemos outro cuidado, que foi a criação de uma identidade comum e que fosse transversal a todo este projeto. Quem entrasse dentro desta rota de 600 km, é a maior rota que existe a nível nacional, grande rota que existe a nível nacional, é ciclável e pedestre, quem entrasse neste território que percebesse desde logo que está num território Aldeias Históricas de Portugal. Portanto, houve aqui um esforço adicional, que isto era nosso, portanto, da parte da estrutura de gestão e da própria associação, em criar um layout, portanto, de comunicação uniformizador. Portanto, criamos aqui um conceito de comunicação em que foi transposto para as marcas, para toda a sinalização destes 600 km. Portanto, quem entrar nesta rota percebe automaticamente desde o quilómetro 1 até o 600 que está dentro do território Aldeias Históricas de Portugal. A par disso também, portanto, obviamente que depois isto teve que ter um plano de comunicação associado e que continua a ser comunicado aquilo que é a Grande Rota, porque nos assiste também no âmbito deste quadro comunitário, portanto, toda uma estratégia de comunicação da rede. Portanto, este foi um dos objetivos estratégicos do próprio projeto, era consolidar e aumentar a notoriedade, consolidar a rede e aumentar a notoriedade da marca Aldeias Históricas de Portugal. Portanto, e a partir do momento em que nós fazemos um esforço de comunicação para ampliar esta notoriedade, depois é mais fácil de nós chegarmos ao pé dos players, principalmente a comunicação, e que eles fiquem seduzidos também para trabalhar connosco. Portanto, conseguimos trazer o JN e o DN para este processo e a custo zero, portanto, eles acreditam na marca, acreditam que o valor que a marca tem para eles, portanto, e para um conjunto de atores e também da própria população, porque esta edição foi vendida depois em banca, e o que é certo é que estes órgãos de comunicação social viraram-se para mim e disseram que nunca imaginaram que as aldeias históricas ou que a população portuguesa tivesse um carinho e uma emoção tão grande pelo território das aldeias históricas de Portugal. Portanto, isto só vem consolidar aquilo que nós já estávamos a perspectivar, que as aldeias históricas de Portugal, para os portugueses, é uma love brand. Portanto, eles identificam, sem dúvida alguma, as origens, a autenticidade, a qualidade. Portanto, eles identificam-se muito com aldeias históricas nesta perspectiva. E claro que houve aqui um trabalho de formatação do produto turístico, porque se nós vamos lançar um produto, nós temos que ter o cuidado de atuar a montante e fizemos workshops, chamamos os agentes privados da região, primeiro para lhes dizer o que é que nós estávamos a fazer, isto uma construção já bastante densa ao longo do ano, que nós vínhamos sempre a comunicar qual era o nosso papel, o que é que estávamos a fazer no território, que é muito importante que isto aconteça. Obviamente que o território é muito vasto, são 600 km, nós somos uma equipa com 3 pessoas, somos pequenos demais, uma equipa muito pequena, mas claro que por isso é que chamamos as câmaras para nos poder ajudar e obviamente que através das câmaras, juntas de freguesia e todos os seus colaboradores, conseguimos também operacionalizar no terreno, portanto, no fundo, disseminar a informação junto às comunidades daquilo que estava a ser feito ao nível da Grande Rota, das marcações, da implementação da sinalização, etc. Portanto, e depois chegamos então à fase da formatação do produto turístico e aqui chamando os agentes privados, alojamento, restaurantes, empresas de animação, agências de viagem para formatar produto turístico e a partir daqui é um ativo que está pronto a ser vendido. Portanto, nós começamos logo a negociar na BTL este produto turístico e o que é certo é que até julho
já temos 6 educacionais com operadores turísticos a nível internacional para visitarem a Grande Rota Aldeias Históricas de Portugal. Portanto, isto, obviamente, que tem uma repercussão extremamente positiva num curto espaço de tempo. Porquê? Porque nós atuamos na fileira no seu todo. Nós não criamos um recurso turístico e ficamos à espera que, entretanto, alguém aparecesse. Fizemos a condução de todo o processo até garantir que ele, de facto, tinha esta capacidade para começar a ser comercializado. Claro que, numa perspectiva já mais ambiciosa de internacionalização, nós consideramos que este poderia ser um projeto a apresentar, por exemplo, ao Plano de Ação do Turismo 2020, porque aqui já somos pequenos para conseguir, nesta perspectiva mais ampla da internacionalização, e então, junto do Turismo Portugal, decidimos avançar com este projeto, do qual foi considerado no Plano de Ação do Turismo Portugal. E também aderimos à marca natural.pt. Nós temos que ter a consciência de que nem toda a gente pode fazer uma rota de 600 km, ou a pé, ou de bicicleta. Portanto, tivemos o cuidado também de criar subprodutos ligados à Grande Rota, nomeadamente os PRs, caminhos históricos. E, mais uma vez, percebam que a uniformização da identidade da marca, ela está lá. Portanto, seja ao nível macro, Grande Rota, Pequena Rota, tivemos sempre esse cuidado. Portanto, isto estamos a falar de pequenos percursos circulares de 5, 6, 7 km. Obviamente que aqui muito ligado também ao segmento de famílias, por exemplo, ou aqueles que querem desfrutar da envolvência da aldeia histórica, mas que não têm esta coragem para fazer 80 ou 100 km. Portanto, ainda não conseguimos disseminar por todas as aldeias, mas nós esperamos agora neste quadro conseguir concluir na plenitude a implementação dos caminhos históricos. E claro que não podíamos nos esquecer dos percursos urbanos, portanto, dentro das aldeias. E obviamente que aqui também ainda não conseguimos chegar a todas, que isto são processos morosos, mas também tivemos o cuidado, mais uma vez, de criar uma sinalética identificativa das aldeias e que, no fundo, quem não quer ter este contacto tanto com a envolvência da aldeia com a parte natural, pelo menos conseguir desfrutar dentro da própria aldeia esta ligação ao património histórico-cultural. Portanto, tivemos sempre este cuidado e, obviamente, que numa uniformização contínua daquilo que é a rede, no seu conceito físico dentro do território, a criação de layouts de postos de turismo. Portanto, quem entra dentro das aldeias também percebe, se estiver distraída, que não vê a sinalética, chega no posto de turismo e percebe logo que está no território Aldeias Históricas de Portugal, para além da sinalética que, entretanto, já foi implementada ao nível da aproximação da própria aldeia. Portanto, estamos a ter este cuidado, ainda falta aqui algum trabalho a ser desenvolvido a este nível também, mas é por aqui que nós conseguimos conduzir a própria visitação do turista. Portanto, vamos-lhe dando pistas através da sinalética, através de pontos de identidade da nossa comunicação de que está em território Aldeias Históricas de Portugal. Bom, obviamente que o turismo, como vos disse, é uma atividade que para nós é um elemento maior, é a nossa vocação, sem dúvida, mas não chega para que nós possamos tornar aquele território mais competitivo, mais sustentável, inclusivo, portanto, e é aqui que nós nos queremos balizar também. E por causa deste cenário, obviamente que isto não é desconhecido, nós sabemos perfeitamente que temos, portanto, em termos de densidade populacional, reparem que quando olhamos para Portugal e temos 114,50, vamos aqui a Castelo Mendo e veja-se que temos 2,08. Portanto, e mais, se não fosse de facto este projeto Aldeias Históricas de Portugal, se calhar este cenário seria bem pior à partida, não é? Mas o que é certo é que temos uma fragilidade em termos de população demográfica, que isto depois condiciona e causa aqui um círculo vicioso que é difícil, muito difícil de conseguir contrariar. Mas temos estado a conseguir, felizmente, e eu julgo que o caminho será este. E, portanto, obviamente que arranjando os focos centrais da criação de massa crítica é essencial e um trabalho sempre conjunto. Nós não descuramos o cidadão, o munícipe que está lá, a pessoa de 70, 80, devemos trazê-la para o processo. Vai demorar, obviamente, que todos estejamos a comungar e a falar a mesma linguagem, mas eu estou convicta que vamos chegar lá. E é aqui que surge então o conceito dos sistemas produtivos inovadores locais, em que nós entramos com uma nova filosofia, do prado até ao consumidor final. Nós queremos também ser um território inovador. Portanto, e nesta perspectiva do território inovador, obviamente que um território inovador não tem que só ser balizado por aquilo que são o número de pessoas doutoradas, ou as patentes criadas e registadas, ou eventualmente a tecnologia de ponta, não tem que ser balizado apenas por isso. Nós queremos demonstrar que o espaço rural também pode ser desenvolvedor de produtos inovadores, sem estar só ancorado àquilo que são as premissas ligadas à inovação
portanto, para os territórios e para os países. Bom, então surge esta filosofia do Prado até ao consumidor final. E o que é isto? Eu trouxe aqui alguns exemplos, porque isto são abordagens que ainda estão a ser um bocadinho ensaiadas, mas é tão simplesmente nós percebermos, primeiro, olhar para cada uma das aldeias e ver a especificidade de cada uma delas. Elas já por si são distintivas. As 12 é uma rede, como já perceberam, há 12 no centro de Portugal e não há mais em lado nenhum em termos do contexto de Portugal. Portanto, já por si, elas têm este cunho distintivo e inimitável. Mas vamos-lhe acrescentar mais inimitabilidade ainda. Portanto, e o que é que foi daqui desenvolvido? Um pensamento, como é que eu posso internalizar o mais possível riqueza dentro de uma região, olhando primeiro para o valor social, que eu tenho que ativar, sem dúvida alguma, mas não posso descurar o valor económico e, obviamente, que eu tenho que olhar para a sustentabilidade ambiental também. Portanto, eu não estou aqui a inventar, nem nós estamos a inventar nada de novo. Tal como disse o engenheiro Armindo Jacinto, ninguém está aqui para inventar a roda, porque ela já foi inventada. Vamos a dar-lhes aqui configurações diferentes e, no fundo, vamos atuar em metodologias ou processos distintivos que nos permitam ativar inovação dentro do território. E foi isto que fizemos. Portanto, estas peças de mobiliário que vocês estão a ver aqui, e que eventualmente aqui também podem ser vistas, mas o nosso foco é esta criação de linha de mobiliário. O que é que nós pensamos? Primeiro, isto é na aldeia histórica de Sortelha, em que nós habitualmente víamos as senhoras de mais idade a fazer a cestaria tradicional. Obviamente que aquele saber, primeiro, podia estar hipotecado no futuro, precisamente porque este saber fazer estava junto de pessoas de maior idade. Portanto, o que significa que nós, mais meia dúzia de anos, uma década, e podíamos perder este ativo, este saber fazer destas pessoas, dos artesãos. Por outro lado, isto é feito através de uma fibra vegetal que cresce espontaneamente no território e, obviamente, que nós detectamos aqui a matéria-prima que estava instalada no território e que, como é endémica, não vai criar nem vai ferir aqui a questão dos ecossistemas. Portanto, começamos a aproveitar o bracejo e, obviamente, que chamamos a técnica tradicional, chamamos designers e conseguimos criar uma linha de mobiliário e decoração com marca Aldeias Históricas Portugal, porque a marca é forte, nós somos a estrutura de suporte. Estamos a franchisar a marca Aldeias Históricas Portugal numa perspectiva de acrescente e de inovação social. O designer não se preocupa com a questão da comunicação, nem com o circuito de distribuição e comercialização. O artesão também não tem que se preocupar com isso. Portanto, cada pessoa dentro deste processo sabe precisamente qual é o seu lugar. E todos contribuem com o seu know-how e a partir daqui forma-se uma rede de trabalho. Portanto, ambientalmente sustentável, com valor social e que, obviamente, gerador de valor económico. Só para ter aqui, portanto, este é um projeto que está dentro de uma aldeia histórica, intramuralhas, estavam 2 pessoas a habitar, hoje conseguimos colocar lá mais 5 pessoas a trabalhar. Portanto, vejam que hoje é difícil criar um negócio em que colocamos logo 5 pessoas a trabalhar, nós conseguimos dentro desta aldeia histórica. Temos este projeto também, Histórias Criativas, que foi desenvolvido a partir das crianças. Nós sentimos uma lacuna, de facto, em termos da comunidade, que havia aqui um déficit de conhecimento sobre a rede, sobre o projeto Aldeias Históricas Portugal. Então desafiamos a comunidade escolar a reinventar as lendas das Aldeias Históricas Portugal. Elas deram-lhe aqui um cariz totalmente distinto e depois tivemos autores, designers, que se inspiraram a partir das histórias das crianças e começaram a projetar esta linha de bonecos, de merchandising, que agora vamos evoluir para a criação de um packaging e também de um kit alimentar com bolachas e cereais criativos e as águas também, portanto, com este projeto e com o cunho Aldeias Históricas Portugal. A moda. Quem diria que numa aldeia histórica iríamos criar uma fileira da moda? O que é certo é que nós, mais uma vez, vamos ao Prado e, obviamente, que a partir daqui, por toda a especificidade que tem a aldeia histórica de Belmonte, porque em tempos esteve ali, portanto, uma indústria têxtil, de confecção, portanto, intensa, e, obviamente, que nós ficamos com N mulheres desempregadas, que sempre souberam fazer aquilo dentro daquela confecção. Então, tínhamos que criar algo pela proximidade à Covilhã, que é um dos epicentros da indústria têxtil dentro da região centro. Pela proximidade, nós então decidimos instalar o ateliê de moda das Aldeias Históricas Portugal dentro da Aldeia Histórica de Belmonte. E, obviamente, que depois inspirado naquilo que é as nossas heranças, o nosso património. Portanto, desafiamos designers a verem os ornamentos que estão, inclusive, dentro do próprio património, no património, que se inspirassem e que trouxessem nas heranças culturais, que se inspirassem e que criassem, portanto, aqui uma linha de moda. E
E agora estamos a avançar com outro, que é da cerâmica, mais uma vez no contexto do Prado até ao consumidor final. Portanto, a aldeia histórica de Castelo Rodrigo, toda ela tem imenso barro para poder ser trabalhado e o ciclo é sempre o mesmo. Portanto, partindo do Prado até ao consumidor final, no encadeamento multifileira, para garantir que no final o produto tem coesão, tem sustentabilidade. Obrigada. Muito obrigada. Peço desculpa por ter feito alguns sinais, mas era mesmo para tentar não exceder muito o tempo deste painel. Foi-me dada a indicação que temos tempo ainda para algumas questões, pelo menos 5 minutos, e, portanto, agora deixo a palavra para a plateia, se alguém quiser colocar uma questão aos nossos oradores. Boa tarde, Anabela Trindade, Instituto de Conservação da Natureza. Dou os parabéns à professora Dalila Dias, doutora, pela sua apresentação. E ao longo dela fui-me questionando, é um assunto que muitas vezes vem à discussão, até que ponto é que a multiplicidade de marcas não confunde o consumidor? E a questão que lhe coloco é, tendo uma marca tão forte, da Aldeias Históricas de Portugal, porque é que sentiu a necessidade de aderir ou estar em processo de adesão ao natural.pt? Ora bem, nós olhamos sempre isto numa perspectiva de escala. E obviamente que a marca natural.pt representa Portugal e nós não representamos Portugal, nós representamos uma parte do território português. E claro que a marca natural.pt, quando comunica no seu todo Portugal, e se quisermos atingir mercados maiores, nós conseguiremos certamente muito mais através da marca natural.pt. A mim não me repudia de todo que nós consigamos fazer aqui uma multicombinação de comunicação de marcas, pelo contrário, é desejável, desde que cada uma não perca a sua identidade nem os seus princípios e valores. Portanto, e a marca natural.pt, aliás, foi logo uma das questões que eu coloquei, como é que é a nossa identidade? Ela sofre? Não. Vocês mantêm exatamente a vossa identidade. Portanto, para mim, isso é uma garantia de confiança e é uma garantia que, quando a marca natural.pt estiver a comunicar num contexto mais alargado, comunica verdadeiramente os princípios e os valores da marca Aldeias Históricas de Portugal. Não sei se haverá mais alguma questão. Ali, sim. Boa tarde, meu nome é Marta Cabral e represento aqui a Rota Vicentina, uma associação do Sudoeste, e gostaria de perguntar aos 3 oradores se, relativamente aos projetos que referem, se sentem que existe ou não a disponibilidade da parte das empresas da região, empresas turísticas, para colaborar financeiramente na sustentabilidade dos 3 projetos. Obrigada. Bem, posso falar no nosso caso, nós gerimos um geoparque, a Naturtej é uma empresa intermunicipal de capitais maioritariamente públicos. Temos uma associação de municípios que congrega os 7 municípios, um deles ainda não faz parte do geoparque, e esta associação tem a maioria do capital da Naturtej. Depois, os outros associados são as empresas, todos os hotéis da região, empresas de animação turística, agências de viagem, e temos uma quantidade deles em lista de espera para entrar. Aliás, as legislações estão sempre a mudar e, portanto, estamos a adaptar os nossos estatutos a poder que estas empresas sejam nossas associadas, possam beneficiar de todo o trabalho que fazemos e que as microempresas possam, hoje, a entrada no capital social não é fácil para as empresas, os tempos estão difíceis, portanto estamos a adequar para que possam entrar muitíssimos mais, mas o que nós sentimos é uma grande vontade de adesão, portanto, a estas iniciativas, porque sobretudo estamos a criar produto e a vendê-lo no mercado e, portanto, as empresas precisam deste apoio cada vez mais. Portanto, sentimos aí. Agora, eu aproveito também para cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, há pouco não
quando comecei penso que não estava na sala, mas aproveito para cumprimentar e também felicitá-lo, porque habitualmente os governantes não ficam muito tempo nestas ações e, portanto, para já parabenizá-lo por isso mesmo, porque temos um produto em Portugal de excelência que precisamos trabalhar, obviamente com o Turismo Portugal, com o Ministério da Agricultura, e felicito exatamente por isso. E aproveito também para felicitar o ICNF na relação que nós temos no nosso território, que também estamos a fazer uma candidatura à reserva da biosfera com o Parque Natural do Tejo Internacional, de um lado e do outro, e com os meios que têm, que são muito escassos e mesmo humanos, têm sido parceiros extraordinários e, portanto, cumprimento não só ao Presidente, mas toda a sua equipa. É um bom exemplo de quando nós não temos os recursos que todos desejávamos, podemos otimizá-los sendo eles escassos. Bom, pôs uma questão extremamente interessante que há bocadinho estávamos a discutir, que era qual é o contributo de quem explora os recursos naturais ou os serviços que são criados a partir daí, qual é o contributo para o território. Nós neste momento estamos, como diz o meu colega, ainda estamos na fase em que estamos nós a ser os precursores. Nós levamos as coisas todas atrás e as pessoas e o potencial utilizam esse potencial. Aliás, basta ver o grande exemplo do Natural.pt, é uma tentativa de acrescentar valor às empresas, sem que esse, por enquanto, haja um retorno direto. Um retorno direto, obviamente, que há, os impostos, essas coisas todas, mas não é um retorno direto. E, portanto, nós temos que, um dia destes, começar a discutir isso. E começar a discutir isso muito a sério, exatamente qual é, digamos, o contributo, ou que poderão ter pela utilização de determinado tipo, nomeadamente, por exemplo, os trilhos. Nós temos centenas de quilómetros de trilhos, que têm um consumo em termos para a manutenção muito elevado, e por isso há necessidade de quem tem usufruto económico disso poder também dar o seu contributo, pela autorização por passar, por qualquer uma das outras circunstâncias que eventualmente se possam vir a colocar. Agora, nesta fase, aquilo que estamos a fazer essencialmente criar condições para que se possa desenvolver o que é necessário que se possa desenvolver exatamente para nós. E também para muitas das empresas em que estamos também a incentivá-las a acontecer essas realidades, porque também é necessário incentivar muito, estimular muito, muito daquilo que é a valorização dos produtos endógenos, que lá aparecia no nosso plano, é essencialmente estimular a que apareçam pessoas com negócios para que efetivamente possam criar emprego e gerar rendimento dentro daquele território. E essa é, sem dúvida alguma, uma discussão. Obviamente que haveremos lá chegar. Quando lá chegarmos, ótimo, encantado, que isso é sinal que nós demos um passo grande. Agora, há muita gente onde isso já acontece, já é uma realidade, por inscrições, por miríades de coisas que é possível fazer. Bom, do nosso lado, obviamente que nós também estamos aqui um bocadinho alinhados, porque obviamente que o nosso trabalho de associações, e pelo menos daquilo que percebi deste painel todo, nesta fase ainda é conseguir ativar, portanto, a dinamização destes recursos e a formatação do produto turístico. Eu espero também conseguirmos chegar lá a curto prazo, portanto, em que poderão pagar aqui uma taxa. Eu espero que isso aconteça. Obviamente que nesta fase o que nos preocupa é nós organizarmos, portanto, e formatarmos os atores por forma a que eles possam tirar o melhor partido do território sem com isto danificar o que está lá. Se todos estivermos alinhados pela premissa da sustentabilidade e da responsabilidade social, eu acredito que todos podem usufruir do território sem criar danos. Portanto, em respeito por todo o espaço que cada um ocupa na cadeia de valor de todo este processo. Ponto número 1. Portanto, passa muito pela questão de educação e sensibilização. Segundo, nós conseguimos e temos vindo a crescer em número de associados. Posso dizer que quando nós entramos havia cerca de 20 associados, neste momento somos quase 100. Portanto, estamos aqui a engrossar o nosso portfólio de pessoas e todas elas percebem que se estiverem a trabalhar em respeito pelos valores do ambiente, pelo social, conseguem tirar muito mais partido daquilo que são os recursos que nós criamos e que colocamos à disposição do que se os danificarem. E, obviamente, que no futuro, aquilo que nós perspectivamos é, sem dúvida alguma, que haja aqui uma forma de também estas empresas, mas isto estamos a falar já num futuro um bocadinho mais longínquo, portanto, as receitas que podem daqui advertir ou serem geradas por cada uma
uma das empresas que estão aqui a trabalhar, que no fundo também possam dar aqui o seu contributo em termos do valor social, que possam ajudar na manutenção destes recursos. Portanto, esse é o nosso maior desejo, e olhar isto tudo como um sistema. Portanto, isto não é individualizado, é trabalhar em rede e como um sistema. Mas isso leva um bocadinho o seu tempo. Mas queremos nos balizar por aí, sem dúvida. Muito obrigada. Colocava só mais, se houver mais alguma questão. Creio que não. Sim, por favor. Ia só perguntar, no caso da Naturtejo, se sente também algum benefício pela utilização conjunta, ao fim e ao cabo, de dois territórios de características únicas, um do ponto de vista do património geológico, mas também por ter uma área protegida, um parque natural, na proximidade. Se de facto é ou não perceptível a mais-valia de poder usufruir desse património na estratégia também de desenvolvimento que nos apresentou. Claro que sim, aliás, já a doutora Elizabeth Silva há pouco falou, e isto é muito importante que se diga, e agradeço a pergunta, porque durante muito tempo, nos fóruns um dia, e vimos aqui a Dalila, com quem que é uma excelente colaboradora, e eu até há pouco tempo fiz parte da direção das aldeias históricas, mas quando falou de Idanha Nova ainda não referiu o Geoparque, porque ainda olhamos para o nosso património natural como a biodiversidade, e a geodiversidade ainda não está assumido em termos culturais como um património sensível e que há que proteger. Mas isto é uma questão cultural e o tempo nos ajudará a isso. Mas no nosso caso, como numa grande parte dos geoparques europeus, convive-se perfeitamente bem e até se complementa-se, quer as áreas protegidas, com a área classificada que engloba toda a área do Parque Natural do Tejo Trajal, como na sua própria Constituição. E na altura tivemos aqui uma colaboração muito especial de quem tinha responsabilidades no Parque Natural do Tejo Nacional, na ajuda nesta nossa candidatura. O ICNF foi determinante para identificar o património em termos da biodiversidade, portanto foram nossos parceiros sempre desde o início. E é esta complementaridade que faz a riqueza de um território, o património da biodiversidade, da geodiversidade, do histórico-cultural e deste património, se for classificado, enriquece claramente o património. Porque estamos a falar de território, não é? Não estamos a falar das capelinhas, do que quer que seja, estamos a falar do território. E é toda a riqueza do território e a sua qualificação que faz a diferença em termos da notoriedade do território. Portanto, para nós, ao longo do tempo, tem sido uma excelente experiência com os diferentes parceiros que têm passado, e agora, com esta nova oportunidade da reserva, da candidatura à reserva da biosfera, com quem temos trabalhado também em conjunto, e que aliás aqui mais a doutora Elizabeth temos falado nisso, nesta complementaridade que é absolutamente determinante, fundamental, para enriquecer o território com produto, estamos a falar de produto qualificado. Também nos interessa que os nossos produtos DOP, biológicos, cresçam e sejam imensos, e quanto mais isso acontecer, mais o território está qualificado. Se permite, também acrescentava, só dando seguimento ao que estava, a ideia que estava a chegar, que no caso dos Açores, também ele inovador. Os Açores são 9 ilhas, um geoparque, e aqui a doutora Andreia Porteiro hoje também falou das áreas protegidas localizadas na região dos Açores, mas os Açores têm a particularidade de terem 3 chancelas Unesco, em pleno convívio e absolutamente complementares. Tem, como foi referido, em número de reservas, tem 3 reservas da biosfera, Graciosa, Corvo e Flores, tem
as 9 ilhas, um geoparque, e depois tem 2 sítios classificados como património mundial. A nível mundial, isto só acontece em 13 Estados-membros, portanto a Unesco tem 195 Estados-membros e só em 3 é que isto acontece. Acontece em Portugal, acontece também em Espanha e também na Coreia do Sul. Aliás, está a ser feito agora um estudo, exatamente por Jeju, pela Coreia do Sul, para ver onde é que há a sobreposição destes territórios e qual é a mais-valia ou não de haver sobreposição e até que ponto é que são competitivos ou complementares. A Comissão Nacional da Unesco, e agora só para aproveitar também para explicar um pouco mais, fizemos também agora um estudo, dando seguimento a um estudo feito pelo Reino Unido, que começou o ano passado, o nosso este ano, e que vai ser agora também apresentado publicamente, em que faz de facto o levantamento pela primeira vez do real valor económico da chancela Unesco, que é algo que também nunca tinha sido equacionado. A Unesco, como uma organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, vocacionada para os direitos humanos, para a paz, para a igualdade, não tinha de facto estas preocupações de ter a noção do real valor económico, mas de facto para tratarmos de planos estratégicos, dos nossos próprios decisores políticos decidirem em conformidade com aquilo que existe nos territórios, é preciso também saber até que ponto qual é a mais-valia da chancela. Esta é uma chancela internacional, a Unesco é uma chancela internacional, como eu referi, não traz, portanto, nada mais em termos do que aquilo que já existe no território como legislação, não acrescenta, muito pelo contrário, cada um destes territórios rege pela legislação nacional, mas o que posso-vos adiantar, ainda não sendo o estudo público, o que vos posso adiantar é que de facto fica demonstrado que há uma clara mais-valia de ter a chancela Unesco. Aliás, a colega oradora da Suécia fez uma referência também à questão de facto de ser património mundial, não tinha dúvida que teria maior número de visitantes também e maior respeito até, que eu achei curiosa a observação, que por ser chancela Unesco até haveria um maior respeito por aquele território. Nós esperamos que na construção deste longo caminho, este agora ao nível internacional de chancelas Unesco, que também se chegue a esse ponto. E ao ter estes dados reais de qual o valor económico que reverte, qual é a mais-valia, haverá certamente um maior investimento também, um maior reconhecimento. E, portanto, todas estas marcas, mais do que competitivas entre si, não creio que será esse o caminho, até porque aqui o que se pretende, de facto, é que sejam complementares e se reforcem, e mais do que nunca o século XXI não consegue fugir a isto. Nós só podemos trabalhar em rede, criando sinergias entre as várias entidades, entre várias designações. A única coisa que temos que ter presente é que são classificações diferentes, têm também conceitos diferentes e que as pessoas têm que ter essa percepção, mas que se trabalha em conjunto, em prol do quê? Do que aqui hoje se disse repetidamente. Desenvolvimento sustentável regional. E eu espero que, de facto, todo este trabalho seja depois revertido em tudo isso. Da minha parte, agradeço a participação dos 3 oradores e da excelente apresentação que foi feita por cada um. Também agradeço o convite que foi feito à Comissão Nacional para moderar esta mesa e creio que posso então agora dar por encerrado este painel. Muito obrigada. Boa tarde. Está assim concluído o 3º painel do dia de hoje. A organização convida-vos agora a visitar o Mercado Natural PT, onde poderão encontrar produtos das nossas áreas protegidas. O mercado localiza-se junto à entrada do Museu Berardo e está aberto até às 20h30. Informam-se ainda os oradores que o transfer de regresso ao hotel sai às 19h15 da entrada principal do CCB. Agradecemos a vossa presença e contamos convosco de novo amanhã. Boa noite.